Mais uma vez. Conseguimos? Acho que deu agora. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu só botar o fone. Que eu acabei de perder pra ver se eu te escuto certinho, então. Tá me escutando? Tudo certo. Tá. Eu tô te escutando muito baixinho, então eu vou colocar o fone. E aí? Podemos Era começar problema, então. era problema de atualização do Instagram. Ah, acontece. O meu eu deixo tudo pra atualizar eu ir lá automático, né? E aí a gente sempre tem aquele probleminha técnico de vez em quando. Mas deu certo então. Então, para começar de novo, essa vai ser a quinta live aqui do Instagram, falando um pouquinho sobre Revit. E eu convidei o Edson, então, para falar um pouquinho sobre como que é esse desenvolvimento do Revit que ele trabalha, né? Todo esse histórico que ele tem. E também como foi desenvolver o teu TFG, né? Que eu acho que foi um desafio bem bacana e que, assim como eu, é bem interessante falar. Então, eu queria primeiro que tu te apresentasse. Quem que é o Edson na fila do pão? Então, para quem não me conhece, meu nome é Edson. Sou formado agora em arquitetura e urbanismo. Então, nesse comecinho de ano, me formei e fiz meu TCC numa área de interesse social. E aí, dentro disso, eu utilizei o Revit. Basicamente isso. Formado bem recente, né? Eu já tenho um caminho um pouquinho maior, 2 anos, né? Mas tá. E eu queria saber de ti. Eu sei que tu já fez o teu TFG. Eu não tenho recordação se tu já fez algum projeto da faculdade no Revit, mas eu queria saber de ti quando que tu começou assim. A tua graduação te forneceu, te apresentou o Revit, tu conheceu fora, como é que foi isso? E como que tu começou a dar os primeiros passos dentro dele? Eu conheci, se não me engano, foi no ano de 2017, por aí, que tinha uma cadeira letiva na universidade que era de Revit, que era então uma letiva que eu fiz, e aí foi o primeiro contato que eu tive, e aí eu comecei a tentar me aprofundar mais no assunto. Então, desde lá, eu venho trilhando o caminho do Revit, mas ainda falta muito, muito para aprender. Ah, mas já sabe bem, né? Tá, então tu conheceu dentro da faculdade mesmo. Isso é interessante porque quando a graduação acaba apresentando pra gente, né? Eu comecei, foi meio que de burbúrio dentro da graduação, né? E de alguns cursos que eu fiz fora, mas é muito interessante quando a própria graduação traz, já mostra uma visão um pouco maior. E eu até quero adiantar um pouquinho uma pergunta que eu ia fazer mais no final. Eu sei como é que é a aplicação e a utilização do Revit aqui na minha região, mas como é que é aí na tua região? Eu sei que ali para não só do Revit, do BIM, tá? Eu sei que ali pro Porto Alegre a gente tem alguns nomes um pouco famosos assim que utilizam. Sei que lá o ArchiCAD é um pouco mais conhecido. E aí na tua região, como é que funciona? Eu acho que toda a região, quanto mais, digamos, mais longe das capitais, ele acaba sendo um pouquinho mais devagar em relação a essas atualizações, né? O pessoal não procura muito pela questão do comodismo, né? Estamos trabalhando bem assim, conseguimos entregar um material bom assim, então não precisamos no momento mudar o processo de projeto para algo em BIM, tanto o ArchiCAD quanto o Revit. E é Sim. algo bem difícil de acontecer aqui nos escritórios. Então, digamos que as pessoas que entram, que são as novas agora que estão se formando, são as pessoas que estão transformando o mercado, estão pensando assim, nós podemos melhorar, né? Podemos implantar desde o começo. E aí acho que é por aí que começa essa transformação mesmo da migração do CAD pro BIM. Uhum. E dentro da graduação, já tinham algumas pessoas, assim, bastante gente, tu já viu um desenvolvimento bacana do BIM, né? Revit, ArchiCAD, enfim, dentro da graduação? Ou eram um pouquinho as pessoas, assim, aqueles gatos pingados?
Olha, primeiro que eu tive duas universidades, né? Na primeira, quando eu comecei a aprender o Revit, e eram poucas pessoas, era mínimo, mínimo. E aí, quando eu mudei de universidade, que era mais focado em ArchiCAD do que Revit, existiam, assim, maioria dos alunos já usavam algum programa BIM. Então, digamos que esses profissionais que saíram da outra universidade, elas já são muito mais preparadas, né, têm uma noção muito maior dessa questão do que em outras universidades. Então, depende muito da região, né, a região, os professores e depende do meio que as pessoas estão vivendo e o que elas precisam, enfim, acaba moldando um pouquinho os profissionais que saem hoje em dia. Uhum. Tá, e tu se formou em qual universidade mesmo? Desculpa. Na Unicruz. Unicruz fica em Cruz Alta, que é mais ou Sim. menos no centro do Rio Grande do Sul. Tá. E tu se formou no começo do ano. Como que tá sendo esse pós, assim, academia, né? E a utilização do Revit? Eu sei que tu já está inserido no mercado de trabalho e eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da aplicação do Revit hoje no escritório. Como é que tá acontecendo? Também tá engatinhando. Isso, inclusive, é uma conversa que a gente tem entre nós, que, digamos assim, a gente se encaixa naquele perfil que eu tinha comentado antes, né? A gente entrega um trabalho bom, né, com CAD, Sketch, etc. A gente entrega um trabalho bom, certo? Mas em algum momento a gente vai ter que migrar para o BIM. Então, no momento que a gente tiver, por exemplo, que eu puder inserir, né, isso no escritório, no momento que eu tiver uma graficação tão boa quanto do CAD, eu acho que isso vai deixar de ser um empecilho para o que a gente tem agora. Então, a gente também está caminhando para, em algum momento, deixar de lado o CAD. Eu espero. E se alguém estiver assistindo aí, você sabe minha opinião, né? Eu, eu acho muito interessante, porque tu foi uma das poucas pessoas que eu conversei que está inserida no mercado de trabalho, tentando aplicar o Revit no escritório, e que me trouxe uma objeção um pouco mais palpável. Porque quando eu converso com algumas pessoas, é porque bota o Revit muito longe, muito distante, com umas objeções muito tipo, não conheço, então vou dizer qualquer coisa e para mim é válido. E tu agora falou da graficação e foi uma coisa que foi muito interessante para mim, porque foi aquela primeira objeção assim, ó, beleza, nós estamos, como é que é? Podemos aceitar o Revit, mas a gente não quer deixar de lado a nossa graficação. Então é uma objeção e um objetivo que se torna um objetivo muito interessante, porque foca nessa metodologia, né? O foco é a qualidade do que a gente está entregando, o que é muito interessante, e o Revit e o BIM podem estar auxiliando, e a graficação que é tão importante para isso, né? Então, foi uma das objeções mais interessantes que eu pude ver até agora, sabe? Porque ela é muito palpável, é muito transformável num objetivo e num potencial da empresa. Porque basicamente as pessoas que começam aprendendo Revit, por exemplo, elas aprendem basicamente pelo 3D, né? Eu tenho 3D, é fácil colocar esquadria, é fácil desenhar uma parede, enfim, tudo é prático, né? Muito mais prático que um SketchUp, por exemplo. Mas aí as pessoas acabam não aproveitando, né? Ter um modelo com muita informação, acabam não aproveitando para fazer arquitetônico, ou até mesmo estudo solar, coisas básicas que a gente pode fazer com pouco, digamos assim, né? E deixa o 2D, que, querendo ou não, dentro do Revit acaba ficando um pouco de lado, né? Porque a gente não trabalha no 2D, a gente acaba trabalhando muito no 3D e deixa essa representação de lado. Foi até quando eu estava dentro da graduação, teve uma turma. A primeira turma assim que explodiu o Revit, sei lá, um quinto da turma, que para mim na época era bastante, né? Aprendeu o Revit e colocou em prática em projeto. E a maioria deles, na primeira entrega, tirou uma nota muito baixa. E foi justamente a graficação. Eles trouxeram a graficação do curso deles e que era muito diferente do que a academia estava acostumada. Não que isso fosse ruim, mas
acabou dando uma estranheza muito grande, os professores não entendiam. Então, realmente, eles acabam deixando, nós, de maneira geral, né, acabamos deixando um pouco a graficação de lado nesse sentido, e é um potencial que a gente pode estar explorando muito dentro do Revit. Por isso que a sugestão de vocês me trouxe uma clareza um pouco mais interessante para poder estar trabalhando nas metodologias de implantação. E eu acho, então, que a gente pode falar um pouquinho do teu TCC. Tu já começou a explicar um pouquinho dele, e eu queria saber porque eu achei que foi uma aplicação bem interessante, né? Se tu quiseres começar a falar um pouquinho onde foi e qual foi o objetivo principal para depois entrar dentro da utilização do Revit. Então, o meu trabalho de conclusão foi baseado na questão do interesse social. Então, existia um edifício já existente em Cruz Alta, que é no centro da cidade, é um centro urbano consolidado, e aí nesse centro urbano consolidado existia já uma edificação. E aí que minha proposta inicial era transformar ela em habitações de interesse social. Então, que acabou depois expandindo um pouquinho mais e acabou virando também uma praça e, enfim, N coisas que seriam para outra conversa. Mas aí, coisas que eu usei o Revit, né? Usei na questão de nuvem de pontos e todo o projeto arquitetônico. Então, começando, como esse projeto era no centro da cidade e era bem no comecinho da pandemia, eu não tive acesso a ele. Eu tive um acesso externo, mas eu não tinha umas plantas baixas muito básicas, não tinha corte, não tinha fachada, então eu precisava de informações. E aí que um professor da minha universidade, ele até tinha dado uma aula sobre isso, acho que era uma oficina, se não me engano. E aí ele explicou o que era nuvem de pontos e aí eu pedi ajuda para ele, né, para ver como eu poderia fazer isso para que eu conseguisse algum tipo de levantamento, né, nem que seja fotográfico. Então, fui lá. Eu vou querer roubar só um pouquinho só para explicar, para quem não sabe, porque nuvem de pontos é uma extensão do Revit, não conheço outro software que trabalha, mas ele pode, a partir de fotografias tanto internas quanto externas, geralmente fotografias, pode ter levantamento a laser, enfim, vários pormenores, mas consegue fazer um levantamento muito interessante, dependendo do número de imagens, um levantamento tanto arquitetônico quanto urbanístico. Então, tu acabou fazendo, no teu caso, foi um levantamento externo, né? Isso. Então, eu peguei um drone, e aí o drone ia tirando vários fotinhos. Então, fotinho fachada, fotinho cobertura. Então, basicamente, um 360 de toda a obra. E aí, com essas informações, as fotografias, além de já ter um levantamento fotográfico, que é muito importante para a arquitetura, eu consegui usar isso tanto no Recap Photo, né, para foto, que tu inserta os fotinhos lá, e aí eles geram um modelo, que são várias nuvens de ponto, então ele lê todas as imagens, pega todas elas, vê o que elas têm de comum, começa a costurar elas, aí no momento que ela costura elas, surge um modelo 3D que é baseado nessas imagens. Então é uma medida muito, 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 não diria precisa, mas é quase precisa, porque como tu tira foto com o celular, tem toda a questão de georreferenciamento, então tu vai até saber assim, o celular tirou foto nesse lugar aqui. E aí ele vai conseguir conectar as imagens e criar um modelinho 3D, inclusive de lá que eu peguei algumas medidas. Então, não tinha forte, não tinha fachada, o que eu peguei? Comecei a ver as dimensões. Aquele modelo 3D me forneceu a altura de um pavimento para o outro, a altura total. Eu não tinha a altura do volume da caixa d'água. Vou lá, pego os pontinhos, mede lá, usa a trena nesse modelo, e aí eu pude medir e ter uma segurança maior no que eu estava fazendo, né? Já que eu não ia, de qualquer forma, conseguir mais informações sobre. Uhum. Eu já utilizei uma vez por um levantamento e eu acho que a nuvem de pontos para levantamento, até arquitetônico, pode auxiliar muito. E eu lembro que muitas dúvidas eu acabei tirando por conta da nuvem de pontos. A gente fez com o celular mesmo, era uma edificação bem grande, era quase uma quadra assim. Foi com o celular, feito de uma maneira bem mais rudimentar que a tua.
e conseguir auxiliar no entendimento de fachada, algumas técnicas que eles tinham utilizado, e que quando a gente vai lá, por mais que eu poderia ir várias vezes, diferente do teu caso, a gente conseguia visualizar e não precisar sair tanto do escritório para resolver isso, né? Então, além das fotografias que poderiam auxiliar, mas não tiram isso porque a gente não consegue inserir dentro do modelo, né, do Revit, acabou auxiliando muito, assim, foi bem bacana trabalhar com essa metodologia. Pois é, e aí, depois desse uso do modelo em nuvem de pontos, então, eu comecei a fazer o levantamento para usar as dimensões no Revit. E aí, deixa eu pensar qual a próxima etapa que eu usei Revit, então acho que foi depois no projeto arquitetônico mesmo, no arquitetônico que eu comecei a fazer todo o projeto, que as informações que eu tinha planta baixa, né? Comecei a levantar a planta baixa, e aí depois, inclusive, entra a reforma nessa questão. Então, eu tive todo o meu modelo existente, eu tive minha reforma, então, parece demolir, parece construir, etc, né? E aí, também foi é muito importante e muito, digamos assim, tu tem um controle maior do que tu tá fazendo, porque tu tem todas as informações ali, né? Só basta selecionar ali, eu quero o existente. Aí eu quero demolir essa paredinha aqui. Vai lá, pá, demolir. Então, aí depois pode mudar, vai mudando, existente, eu quero a fase de reforma, mostra tudo que foi demolido, tudo que foi construído, e não tem o retrabalho que o CAD tem, né? De tu criar vistas totalmente independentes e sabe-se lá o que acontece se tu não lembra de alguma alteração. Eu até tô fazendo um projeto agora que é uma reforma e, cara, isso ajuda muito. Claro, tem alguns pormenores que, enfim, por ser um programa todo parametrizado, mas que a gente consegue ter uma visibilidade muito melhor e todo o desenvolvimento das pranchas, né? Então é muito interessante essa utilização dos filtros e das fases ali dentro do nosso modelo, especialmente no teu que tinha essas modificações, tinha que mostrar o existente, não precisar trabalhar com mais de um arquivo, porque estava tudo dentro desse mesmo modelo. E era gigantesco, né? Era algo que tinha, não lembro agora, era mais 100 metros de comprimento, né? E aí era uma escala muito grande. Então, me facilitou muito, muito, muito poder usar as fases de projeto, ao invés de ter que mudar em cada planta baixa. Aqui eu mudei uma parede e decidi demolir ela. Aí tem que mudar em todos os lugares. Aí tem que mudar no corte. Aí muda alguma coisa na fachada. Então, ali, isso foi uma mão na roda, porque se não fosse pelo Revit, olha, não sei o que teria Ia, entregado. ia passar um trabalhinho um pouco bem maior, né? Mais E noites sem dormir. mais noites, as famosas noites. E eu queria saber de ti qual que, assim, por fora, analisando, de maneira geral, qual que foi a maior vantagem em utilizar... Claro, a gente está falando da reforma, talvez seja a reforma, né? Mas qual que foi a maior vantagem, assim, que tu vê que o Revit te trouxe dentro do teu trabalho de conclusão? Compatibilização de informações, né? Que é essa questão de realmente que eu falei, né? Que tu tem uns objetos que tu vai demolir, tu vai construir, e aí tu tem todo o controle, né, num arquivo só. Um arquivo só, e além disso, tu já tem um modelo pronto, que tu vê todas as interferências. Eu criei uma parede aqui, e aí eu posso ver se ela interfere com outra parede, com uma viga, com uma laje existente. Então isso torna o espaço, torna o projeto muito mais fácil, né? Aí tu já vê o problema, tu já resolve, vê o que tu faz, o que tu não faz. Tu tem que mudar a parede do lugar, ou, enfim, são inúmeras aplicações, né? Sim, eu... Às vezes é meio estranho estar falando de fora, mas quando a gente conhece todas essas coisas que o Revit, todos esses erros que o Revit retira sem a gente perceber, eu fico pensando a quantidade de erros e problemas que a gente tem, ou que outros profissionais têm, utilizando ainda softwares que não são da metodologia BIM.
Então imagina, eu até falei numa outra live de um projeto meu que eu acabei botando um pilar onde não poderia e eu vi só na minha última entrega, coisa que com o Revit eu já teria visto na primeira vez que eu tivesse entrado no 3D. Então a quantidade de erros que a gente acaba minimizando assim sem nem perceber, porque na hora que a gente viu já arruma, enfim, nem falando daqueles erros um pouco maiores que vão ter uma influência bem maior dentro do orçamento e do cronograma da obra. E nem é só questão da rapidez, né? É bastante a rapidez, mas é tudo que tu pode extrair do modelo, né? Então isso acho que é um maior, possibilidade não, maior, digamos assim, ponto positivo, né? Que a gente pode extrair inúmeras informações. E também trabalha mais rápido, né? Igual o William tá falando aqui, a facilidade que tu tinha de jogar na cara dele, que tu fazer as coisas bem mais rápidas. Então é um convite, né? Venha pro Revit, no nosso caso, né? Para ter essa facilidade. E tu viu alguma desvantagem, assim, do uso do Revit ou talvez tu já se acostumou com essa complexidade que ele tem? Queria que tu falasse um pouquinho também. A gente fala do ponto positivo, mas também tem o negativo que a gente tem que falar. Olha, o ponto negativo é eu não saber o suficiente. Porque muitas vezes tu chega num ponto em que tu precisa fazer algo. Ah, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz no Revit. E aí tu chega numa incógnita, aí tem que parar o trabalho e pesquisar, como faz? Eu preciso, por exemplo, o que já aconteceu? Colocar Cobogó na fachada. Só que Cobogó, como um elemento com muitas faces, é pesado no Revit. Então, de que forma eu faço isso, da forma que fica mais leve no meu modelo, e aí tem que parar, né? Tem que parar, pesquisar, ver com alguém, perguntar, olhar na internet, YouTube, enfim, para achar uma informação que poderia ser mais fácil se tu já soubesse, né? E, por exemplo, no CAD é simples, né? No CAD tu pega, acabou na fachada, linha, 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 Linha. né? E aí tu vai pro Revit, tem que fazer o quê? Tem que ter um modelo 3D, né? Já, uma família, já toda modelada, parametrizada, ou não, enfim. E aí tu tem que, né, saber utilizar isso, né, no modelo. Então, um pouquinho é mais complexo certas coisas, né? Mas que no momento que depois tu aprende, se torna tudo muito mais fácil, né? Então, tu aprende uma vez e tu replica isso. Então, digamos que seria uma desvantagem, entre aspas, porque é algo que não tem que fazer, né? Tem que parar e aprender. Se tu não aprendeu no início, com todas as coisas que tu aprendeu, né? Digamos assim, eu comecei a aprender o Revit, mas eu não vou aprender tudo de uma vez só. Vão ter coisas que vão faltar, e essas coisas que acabam deixando o trabalho um pouquinho mais demorado. Mas Sim. não é nada muito absurdo. É por isso que eu indico muito começar a fazer um projeto piloto, porque pelo menos as coisas básicas, os elementos básicos, as ferramentas básicas do software, tu aprende. E tu acaba não perdendo tanto tempo depois, tu já começa a ter uma noção um pouco maior do que quando tu tá no TCC, porque quando tu chega nessa fase, tu tá correndo contra o relógio, independente do software que tu tá trabalhando, é um momento onde tu tem que gastar tu pode, aliás, tu tem que perder o mínimo de perder no sentido de estar procurando informação e tal, como fazer o mínimo possível, né? Porque tu tem muita coisa a desenvolver, geralmente é um projeto muito grande, tanto o teu quanto o meu, então tu já tem que ter uma noção um pouco maior. Mas é muito interessante tudo que tu aprende, assim, às vezes um problema te traz 1000 soluções, assim, e alternativas para te estar desenvolvendo depois. Geralmente é um projeto E muito grande e geralmente a gente propõe coisas muito loucas. Então, tu acaba que sempre vai ter alguma coisa que tu tem que pesquisar e isso vai ter que comer um tempo muito precioso, né? Mas, né, é, as vantagens ainda são muito superiores. sim. E como que foi a utilização do Revit em relação aos teus professores? Tu já falou um pouco ali
que a universidade que tu se formou, ela era um pouco mais adepta à utilização do software, diferente da minha, por exemplo. E eu estava perguntando, questionando algumas pessoas agora da região aqui, como que está sendo hoje na Unesc, que é onde eu me formei, e eu queria saber de ti. Como que foi em relação aos teus professores? Eles aceitaram bem ou ainda tinha... Porque geralmente o professor ainda é um pouco mais chato, né? Na mudança do software. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Então, isso era extremamente tranquilo. Tranquilo, porque até, digamos, o professor que foi o meu orientador, ele utilizava ArchiCAD. Então, ele, digamos assim, é um pioneiro do ArchiCAD dentro da universidade, na região ali. Então, ele, na verdade, ele adora BIM, né? Ele gosta bastante. E ele tenta implantar, inclusive, né? Fazer com que as pessoas aprendam realmente, né? Ele dá aula também de ArchiCAD na universidade, então é uma pessoa que está sempre por dentro digamos assim, não é novidade, né? Mas, enfim, tá por dentro do que deveria ser ensinado, né? Na faculdade. Então, acho que foi extremamente tranquilo nesse quesito. E aí E tem... Não, só olhei, o William eu falou, fala da tua praça. Eu não sei qual... justamente isso que eu ia te perguntar. Arquitetônico, ele acaba sendo um pouco mais fácil dentro do Revit para estar desenvolvendo. E como foi o teu, não só o processo criativo, mas como foi desenvolver uma parte mais urbanística, digamos assim, que era a questão da praça? Foi difícil ou não? Em partes. Em partes porque, digamos assim, a parte de topografia é tranquilo no Revit, né? Ele tem um criador digamos assim, cria uma topografia facilmente através dos pontos, das curvas em nível, é uma coisa bem tranquila de ser feita e trabalhada, enfim. E na minha praça eu trabalhei com 3 platôs, e aí entre esses 3 platôs tinha taludes, e aí esses taludes eu tive que pesquisar como trabalhar, porque tudo que começa a sair muito dos eixos do Revit, tem uma coisa plana ou vertical, aí começa a ficar um pouquinho complicado. Mas ainda é mais fácil que Sketch. Aí eu tive que usar uma ferramenta para fazer essa região e tudo mais, mas foi uma coisa bem tranquila essa parte. Mas eu acho que que eu ainda não achei uma resposta foi a questão da vegetação. Vegetação, existe famílias RPC, que são aquelas famílias que têm digamos assim, como é que eu posso dizer? Explicar ela. Que no modelo 2D ela vai ser só, não sei se é isso, ela tem duas faces, né? Ela faz meio que um X assim, né? Só com o volume dela, e ela só vai ter só vai ser mais realista quando tu tá renderizando, bota no estilo de vistas realista, o que vai exigir muito mais a tua máquina. Então é mais como um volumezinho 2D, para ser mais simples, não pesar tanto o arquivo. Uhum. E aí, nessa questão, por exemplo, eu preciso de árvore tal, vegetação tal, né, algo bem específico, é algo bem difícil de encontrar, né? Eu quero colocar uma árvore lá que eu queria colocar, aí eu tinha que colocar algo genérico, né? Não poderia colocar aquela árvore que eu queria ali, porque ela não existia, né? E aí modelar alguma coisa assim é algo complexo e pesado. Então, acho que nesse ponto ainda é algo que até agora eu não encontrei nada que pudesse chegar muito próximo de um modelinho 3D legal, assim, ou algum portal na internet que tivesse várias vegetações, várias espécies. Isso é algo que eu não encontrei ainda. Talvez exista, talvez não sei. Mas isso eu acho que na questão de paisagismo é um pouquinho... Não existe muito material ainda, né? Eu não sei. Uhum. Até porque eu percebo isso porque como o Revit ele é muito ligado à informação, diferente de um arquivo do Sketch, onde tu tem alguns volumes, planos assim, ele já vai meio que contra esse pensamento do Revit. Então, quando tu faz, ele vai gerar um arquivo muito pesado. Aí eles acabam pulando para RPC. Que
como a gente não tem o Revit ainda tão explorado, ao meu ponto de vista, para essa parte mais urbanística e paisagismo, seria mais a parte do arquitetônico e map, enfim, a gente acaba tendo poucas informações, pouco material para isso. Eu espero que isso mude, a gente já tem um cenário bem diferente hoje dentro do Brasil, né? Antes a gente tinha que ir lá para sites portugueses ou norte-americanos para a gente ter algumas informações e hoje a gente já está tendo um material bem, bem interessante, né? Até a legislação está obrigando um pouco que a gente tenha isso e mudando um pouco o conceito da construção civil. E a questão de... Opa, cortou aqui. Não, E a questão, pode falar. e a questão do controle urbano eu não trabalhei, foi mais dentro de um lote mesmo, então não tive nada... Ainda não sei trabalhar urbano no Revit, mas só essa questão de arquitetônico e o paisagístico mesmo. Já começa a fugir muito do nosso contexto. Mas eu acho que dentro, não necessariamente dentro do Revit, mas dentro da Autodesk, a gente tem outros softwares que a gente consegue estar trabalhando também ainda dentro do BIM. Geralmente, fugindo um pouco do assunto, mas geralmente quando a gente está trabalhando na parte mais da construção civil, vias, enfim, né, que não é bem o urbanismo que a gente tem, nós temos sim softwares BIM, não Revit. Mas a gente pode estar trabalhando também, ainda não é uma objeção que inviabiliza a gente estar trabalhando com BIM dentro desses contextos. E queria ver contigo também qual é o maior impasse que tu está tendo hoje, que eu sei que tu tá desenvolvendo um projeto dentro da Oita, né, com o Revit, e qual está sendo o maior desafio para ti dentro de um escritório fazer isso, e qual é o maior impasse que tu está tendo para aplicar? Impasse, acho que nem tanto, na verdade. É o que eu tinha falado antes, que é a questão de graficação, né? Chegar em uma graficação tão boa quanto a gente já entrega hoje em dia com outros softwares, né? Então, tu usar o Revit e tu ter plantas, cortes e fachadas e tudo mais, né? Com layers, né? Entre aspas, com layers que a gente usa hoje em dia. Então, ter essa visualização limpa, com linhas mais, digamos assim, com linhas não, né, mas com uma graficação bem próxima, assim, do CAD, de tu ter, tá vendo os planos, tá vendo corte, a gente já tem certas formas de desenhar certas coisas, eu desenho uma treliça, a treliça é desenhada dessa forma. E aí, só que no Revit, quando tu vai fazer uma treliça, ele é um pouquinho diferente da graficação. Então são coisinhas que tem um pouco não de resistência, mas acho que a gente tem que ver melhor até que ponto, né, cada um tem que ceder. Eu acho que isso é uma coisa a ser conversado com o tempo mesmo. Até Então, porque, rapidinho, até porque no Revit, desculpa, no AutoCAD, a gente tem uma questão que é a liberdade gráfica que tu tem. Então, assim como no desenho à mão, o AutoCAD tu vai graficar no meio 2D, virtual no caso, né? Mas ainda graficar 2D de maneira bem simples. Mas eu vejo que a gente não tem nenhuma utilização, por exemplo, da ABNT. Aqui na região, cada escritório tu consegue ver de quem é o projeto pela forma de graficar. Então, dependendo da construtora, já vai ter um problema, porque cada profissional está graficando de alguma maneira e o Revit muda isso um pouco. Ele tem muitas vantagens, mas ele acaba trazendo uma graficação quase que única. Tu consegue botar tua identidade, consegue, mas ele acaba trazendo muito mais aquela questão da graficação real. Inclusive, teve um professor uma vez que disse se a gente não ia ter um problema, que era dos alunos começarem a perder o senso de conhecimento da graficação, porque querendo ou não, o Revit quase que te entrega. Tu vai ter que graficar alguma coisa, mas não é aquela concepção toda que tu tem quando tu vai lá no início da graduação, aprender a graficar, a desenhar o que é parede grossa, média, fina, todos aqueles pormenores que tu ainda utiliza dentro do Revit, do AutoCAD.
e que o Revit ele te entrega quase que de mão beijada, né? Mas aí é aquela questão, né? Tu tem que saber o que tá desenhando, saber qual que é o produto final. Por exemplo, essa parede eu tô cortando, essa parede eu tô vendo em vista. Aí, na verdade, tu tem que saber essa parte técnica para te ver se no teu modelo do Revit, na tua fachada, no teu corte, enfim, tu tem que ver se aquilo tá correto, né? Então, por mais que ele te dê algo pronto, tu tem que conferir se aquilo realmente é algo certo, né? Por mais que 99% das vezes tá certo, né? E eu acho que isso é uma questão também que muita gente que migra pro Revit, ele busca uma facilidade em corte, em fachada. Só que, né, a gente sabe que nada vem pronto. Então, tu tem que pegar a tua fachada, pega teu corte, e aí tu faz o quê? Tu vê o que está acontecendo com ele, vê o que tu quer que aparecer, o que não quer aparecer, porque às vezes, dependendo do teu projeto, tu não quer que algo muito longe apareça, aí tem que ir mudando, alterando o plano de corte. Tem uma coisa que não quer que apareça, tem que ocultar. Tem uma linha, algum objeto que está numa espessura errada. Tem mobiliário, mas o mobiliário está com uma espessura muito grossa de linha. Aí tem que ir lá e ver no mobiliário e ver qual a espessura que tu quer, qual que é o que tu usa, né? Enfim, isso é algo que acaba levando um tempo também. Então não é, né, só fazer aqui, faço um corte e aí acabou, vou entregar e tudo mais, só corto e coloco, sei lá, informação do Uma ambiente, não é? informação genérica. Tem que ser algo trabalhado também, né? Então é algo que a gente não pode deixar para a última hora e que muitas vezes acontece, né? Eu vou deixar para a última hora, corta porque sai meio pronto, mas na verdade precisa de mais tempo. O corte também é muito importante para o desenvolvimento, para o entendimento do projeto, né? E tanto as vistas 3D. Eu acho que isso é uma vantagem para entendimento de projeto muito grande. Trabalhar com elas, já trabalhei muito para aprovação em prefeitura, mas principalmente para projeto executivo. Para o entendimento do projeto, que às vezes a gente acha que só aquela vista 2D, preto e branca, com espessuras de linha, vai deixar claro o que a gente quer passar lá dentro do escritório para quem está na obra. E nem sempre isso é verdade. Até o William falou que da janela a 1,80 de peitoril, né? Que não aparece, não vai aparecer mesmo. Porque se tu colocar... Tá 1,5, enfim. Quando abaixo 1,5, não vai aparecer para cima, né? Isso não... Ou tem que entender como o programa funciona, né? O programa tá lendo dali para baixo. Então, tu tem que criar uma mascarazinha de planta baixa lá, vista da planta e tal, e aí tu vai mudar. Isso também é outra coisa que tu faz manual, né? Tem que saber que, quero que essa janela apareça, mas não tá aparecendo a planta baixa. Tem que ir lá, manualmente, ver qual quero que apareça e mudar. O chuveiro também. Ai, mas dava raiva. O outro coloca se não cortar ali, bota o chuveiro no chão, aparece. Depois lá na hora do hidráulico tá dando um probleminha. Não, mas é interessante isso que traz também essa concepção, às vezes errada, que a gente tem da graficação, né? Eu já conheci profissionais que mesmo no AutoCAD, eles faziam a janela do banheiro tracejada, porque em tese tu pode representar, mas tracejado que está acima e identificar a altura, né? E a gente nem considerava. Eu, quando fazia no AutoCAD, nem pensava nisso. Usava ali algum software para botar mais rapidinho. E dentro do Revit aí tu começa a analisar um pouquinho as coisas de forma diferente. Tu queres falar um pouquinho mais sobre a implantação? Eu acabei te cortando, né? Falando ali do projeto que tu estás fazendo dentro do Revit no escritório. Tá, até me perdi. Não sei o que eu já falei até agora, mas... Se tu quiseres falar um pouquinho sobre o que é o projeto e como que está sendo o desenvolvimento do projeto. Tu já pegou ele pronto no AutoCAD? Tu está passando? Ou está desenvolvendo dentro do Revit mesmo? Como é que está funcionando? Então, alguns projetos maiores, a gente está pegando o Revit, como foi no caso desses, né? Que é um projeto grande.
E aí, ah, acho que tinha alguma... Quando eu peguei, tinha, digamos assim, já tinha planta baixa com várias informações. Só que aí o que aconteceu é que durante não, né? Depois que eu modelei tudo no Revit, houveram dezenas de alterações. Então, nisso também, o Revit foi muito útil porque, como a gente tinha muita alteração, enfim, de N pessoas, isso também se torna algo muito rápido porque já altera ali, tem que mudar todo um elemento, sei lá, todo um espaço. Eu mudo esse espaço, já muda no corte, já muda na fachada, já tem um 3D novo para renderizar, enfim. E aí, como também era um espaço bem grande para trabalhar, então isso também facilita, né? De tu ter uma compreensão de como as coisas estão acontecendo, como elas se conectam, e tem enfim, um bloco aqui, outro bloco aqui, e como acontece a relação de altura entre eles, desnível, e tu tem uma noção, inclusive, de topografia, né? Topografia, aqui vou fazer algo. Quanto, mesmo que tu não quantifique agora, tem uma noção quanto de aterro ou quanto de corte de terreno eu vou ter que fazer. Então, a gente já tem visualmente uma pré-informação, digamos assim, né? Mesmo que não seja um dado trabalhado, tem uma noção de que aqui, ali vai ter pouca ou bastante movimentação. Isso também pode influenciar no projeto. Então, tu olha, ali vai ter muito corte, e se a gente mudar para o lado? E aí, no mesmo horário, no mesmo momento ali que tu está mudando, tu muda o objeto de lugar e aí tu vê, deu mais ou menos corte. Isso pode, quem sabe, até influenciar no projeto. Na viabilidade também nele, né? Uhum. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar com o Revit, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a topografia. Porque não sei se isso vem da academia que eu vim, mas eu lembro que eu quase que desenvolvi uma técnica de fazer corte topográfico no AutoCAD para poder entender e trabalhar com a topografia. Então, eu ia lá, trabalhava, fazia as linhas, trabalhava com X-Ray, enfim, para tentar desenvolver a spline, né? Para tentar entender essa topografia e trabalhar. E no Revit, desde que tu tenha as curvas de nível, ou que tu crie também, né? Não inviabiliza também, tu consegue ter a tua topografia e tá visualizando ela 3D, faz um corte, já faz um pad, né, ali um talude, alguma coisa, e já vai desenvolvendo e entendendo muito bem esse projeto. Então traz uma noção muito mais clara desse teu local, dessa tua implantação, onde tu tá tentando trabalhar com uma arquitetura, né? Isso com certeza. Porque em alguns momentos surge assim, no mesmo horário que tu vai, no mesmo momento que tu vai fazer algo ali, tu já consegue visualizar tudo em 3D, né? Aí tu faz sei lá, escavar aqui, quero colocar um elemento aqui. Aí tu, no CAD, o que tu faria? Tem que trabalhar com corte em 2D e com a planta em 2D. E aí ia mudando numa, mudando noutra, para te ver em 2D o que isso mudaria, né? O quanto disso faria diferença. E aí tu vai pro Revit, o que acontece? Tu cria o elemento, já né, modelado em 3D, e aí tu já consegue perceber o que está acontecendo. Então acho que Que já isso é te diz tudo. fantástico, né? E daí tu faz todo aquele trabalho no AutoCAD, chega o professor e fala que não gostou, e a tua noite inteira fazendo um corte 2D, uma análise 2D, não funcionou. Inclusive tu pode fazer comparação, né? Aí compara que mostra pro professor, para, sei lá, cliente, colega da profissão, enfim, com quem tu esteja trabalhando, tu pode mostrar, olha só, eu fiz isso aqui e isso aqui, né? São duas opções de projeto, digamos assim, um com poucas modificações, mas tu não leva muito tempo para fazer isso. E tu pode mostrar, inclusive, em 3D, pode mandar um print, olha só, ficou assim, e aí 2 minutinhos depois, tu manda outro print e diz assim, aqui no outro lado fica assim. Então, eu acho que essa praticidade é algo que ajuda muito, muito, muito na decisão projetual.
O William falando que o professor que tá errado quando diz que inviabiliza aquele desenho. E tu falando isso, eu lembrei que eu não chegava a tirar sarro assim dentro da graduação, mas quando eu fiz um projeto antes do meu trabalho de conclusão, né? Eu fiz um projeto, eram 6 torres de incorporação, né? Dentro do Revit. E eu quase que tirava sarro, assim, né? Porque enquanto às vezes o professor ia lá, dava uma orientação, assim, a gente tinha várias orientações durante a aula, orientações bem pequenas, porque querendo ou não, lá na 7ª fase tu já tem uma bagagem bem interessante para desenvolver um projeto. E aí, o professor gostava ou não, o aluno continuava desenvolvendo ali, e daí às vezes a professora vinha, falava comigo, ela, não gostei disso, arruma isso, isso e isso, eu volto depois. Eu, não, fica, já vai lá, tira, arruma, ajusta. Eu lembro que para fazer o corte também, faltando tipo 4 dias para entrega, eu cheguei, onde é que tu quer o corte? Eu disse assim, como assim, tu não fez ainda? Eu disse, não, pode escolher onde tu quer o corte, eu faço agora e já começo a conversar contigo. Mais ou menos isso. Tu pode ter uma conversa na hora, né? Realmente. E toda essa questão também que tem pode ter no início, né? Que deveria ter, mas nem todo mundo faz, que é a questão de estudo solar no Revit, né? No Revit também é a mesma coisa. Tu pode fazer um estudo solar e aí, na hora mesmo, definir algo para o teu projeto. Olha só, aqui tem tal insolação e aí eu precisar de brise, vou precisar de algum elemento para barrar esse sol, ou preciso de mais sol. Então, nesse ponto também é algo que, no momento que tu localiza o teu terreno, conforme o norte, conforme a região, também é uma informação que tu retira muito facilmente. Sabe que eu comecei, a gente acaba generalizando algumas informações, igual, por exemplo, aqui na nossa região, vento ruim é sul, vento bom é nordeste, o sol vai de leste a oeste, não sei o quê. E dentro da graduação a gente tinha um heliodomo, né, um equipamento enorme, não sei se tu conhece, que fazia toda a trajetória do sol, né, era um projeto ali da nossa academia, e que eu comecei a ver no início da graduação alguns erros que a gente tinha de pensamento em relação a isso no meu projeto. Eu lembro que tinha um projeto que eu fiz todo pensando na insolação, e quando eu fui levar a maquete física, eu tinha que fazer uma maquete física, a última maquete do semestre, ia lá e eu olhava, putz, não tá bem como eu achava que ia estar. E o Revit já te traz isso. Quando eu fiz esse projeto de 6 torres, a primeira coisa que eu fiz um estudo de massas e eu comecei a analisar toda a insolação ali dentro do software, que qualquer aluno pode estar fazendo, não precisa desenvolver muito projeto e consegue ter essa análise muito interessante. Inclusive, dos escritórios que eu trabalhei, nós trabalhávamos para incorporações, construtoras grandes, e aí eu comecei a notar que algumas edificações, elas lembravam Minha Casa Minha Vida, no sentido assim da própria morfologia, da concepção do projeto, mas não o projeto. Mas, por exemplo, eram sempre apartamentos muito pequenos, que tinham só 2 quartos, enfim. E aí eu fui descobrir que eram efetivamente projetos Minha Casa Minha Vida, mas não lembram nem de perto qualquer projeto que a gente tenha visto, aqueles carimbinhos e tal. E aí tu começa a analisar como que é o desenvolvimento e o partido arquitetônico que o escritório tem. E todo ele era baseado dentro do Revit, baseado na questão do estudo solar. Então, a primeira coisa que eles faziam era fazer um estudo de viabilidade com massas, analisar toda essa questão das condicionantes que a gente vai ter, a partir do que o software pode estar fornecendo para a gente, e conseguir viabilizar um projeto que ainda era Minha Casa Minha Vida, que dentro dos profissionais da arquitetura tem uma visão bem pejorativa, digamos assim, né? Porque não são projetos com uma qualidade interessante, e a gente conseguia elevar muito a qualidade desse projeto com algumas análises e algum interesse, até mesmo da construtora, em estar trazendo uma qualidade maior e um interesse maior para essa edificação. E como tu fez a comparação, né? Uma coisa é estar na universidade e fazer uma maquete física para fazer um estudo solar. Mas na vida profissional a gente sabe que ninguém vai parar agora e vai fazer uma maquete, né, à mão para fazer um estudo solar. Então, essa é uma facilidade que a gente tem nas nossas mãos, né? Que é bem prática. E muito interessante, né? Nossa, eu estava fazendo estudo de viabilidade há pouco tempo também,
e o quão que enche os olhos, até mesmo para vender isso para a construtora, e qualificar esse projeto até mesmo para o lucro que ela vai ter a partir das análises que a gente tem. Ah, o SketchUp tem? Tem, mas ele não traz outras informações que a gente pode ter, como a partir do estudo de massas, ou até mesmo para o projeto, quando tu está ali desenvolvendo, não com as massas, mas com os elementos em si, e ter um ganho muito grande no teu desenvolvimento e no produto que tu estás entregando, né? Sim. E aí, tu me lembrou dessa questão de ter um estudo solar que geralmente a gente faz à mão, né? Assim, meio, como é que eu vou dizer? Ah, tu define não, né? Tem um norte e aí tu acaba fazendo à mão, né? Digamos assim, aqui vai pegar sol, aqui não pega sol. Então é algo bem manual, acho, na nossa vida, tanto profissional quanto acadêmica, né? A gente faz isso de uma forma bem manual e não usa nenhum outro recurso. A não ser que os professores peçam, né? Se os professores pedem, a gente faz. Mas na vida Fazer, acadêmica, né? fazer tudo aquela maquete física. E me diz, o que tu mais gosta dentro do Revit? O que te enche os olhos, assim? Olha, várias coisas, várias, muitas, mas deixa eu pensar. É, eu O que gosto que, bastante. quando tu conheceu, tu te ganhou? Tipo assim, não, eu vou sair do AutoCAD e vou pro Revit. Eu acho que é o que todo mundo, né, gosta no Revit, que é ter tudo quase pronto, né? Tu ter essa planta, corte, fachada, tudo, né, esquematizado, tudo correndo junto, né? Não tem nada ficando para trás. E o que também é legal é que quanto mais tu vai avançando no programa, mais tu vai descobrindo. Tem ferramentas muito legais que tu pode, inclusive, fazer coisas muito próximas do Sketch, né? Então, coisas que eu aprendi e que hoje em dia são indispensáveis é trabalhar com um modelo genérico, né? Tu quer fazer uma extrusão, né? Tu quer fazer um bloco, enfim, mas tu não tem uma família de um bloco, um quadradinho, né? Qualquer coisa. Tu tem ferramentas de extrusão, ferramentas para modelar, enfim. Isso é umas coisas que eu acho que também me ganharam bastante por competir, digamos assim, com o SketchUp, né? Que é algo muito mais livre, e eu acho que nesse ponto também o Revit acaba tendo uma facilidade. Entendi. Eu queria te agradecer muito pela sua conversa. Eu tô preocupado porque daqui a pouco eu acho que o Instagram pode derrubar a gente. E te agradecer muito por ter aceito meu convite depois de tanto insistir. Mas eu acho que é bacana ver assim quando tu desenvolve um projeto dentro da graduação, ainda mais o TFG, no teu caso, bem grande, né? E ter conseguido e tá oficializando isso hoje. E queria te agradecer muito. Quero te convidar e vou insistir um pouquinho porque gostaria de dar uma olhada um pouco mais nessa parte da nuvem de pontos e estar mostrando aqui também como que Claro. foi. O teu caso foi bem maior do que o meu, então com certeza tem muito mais a oferecer e mostrar essa facilidade que a gente tem, que é tá disponível para a gente estar trabalhando. Então queria te agradecer muito e ver se tu quer falar mais alguma coisa. Não, acho que eu que agradeço pela insistência, né? Porque acho que é algo que todos os arquitetos estão buscando hoje em dia. Espero que estejam buscando, né? Porque logo mais as licitações das prefeituras estão todas em BIM. Então, ou tu aprende ou tu não aprende. E é isso aí. Acho que a gente pode conversar em outro momento, então, sobre nuvem de pontos, que é algo bem legal também, que salva a vida de muita gente e que eu não conhecia e acho que muita gente não conhece também. Então, é bem legal. Muito obrigado, então. E vou insistir mais para te vir falar mais um pouco com a gente. Obrigado a todo mundo que participou. Pessoal interagindo aqui também. Então, muito obrigado. E quarta-feira que vem a gente se fala de novo. E quem sabe mais uma quarta eu trago o Edson.
Certinho. Valeu. Tchau, obrigado.